no capítulo de número 14. A igreja encontraram? A palavra de Deus, ela diz assim: não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Se assim não for, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesse conhecido, conhecereis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos os pais, que nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo que estou convosco, e não tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz, mostre-nos o Pai. Somente até aqui. A igreja pode retomar o assento. Nós estamos diante de um texto aonde Jesus conforta os seus discípulos. Antes de entrar no texto, eu vou dar uma voltada lá no início da Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 1 e o verso 2, que disse: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e havia trevas sobre a face do abismo. E no começo do livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, está escrito no capítulo 1, no verso 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. No capítulo de número 3, no verso 16 do Evangelho segundo escreveu João, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Antes de chegar no texto dessa mensagem, nós vamos capítulos anteriores, que Jesus, ele já havia dito para os seus discípulos que ele iria partir, que ele iria voltar para o Pai. Nós vamos entender que Jesus, antes, ele falava com os seus discípulos um pouco sobre ele. Ele disse para os seus discípulos quem era ele. Mas antes de Jesus, lá Deus falou com Moisés também, no livro de Êxodo, no capítulo 3, no verso 14, quando ele disse para Moisés retirar os filhos de Israel do Egito. Moisés disse a Deus: como eu chegarei? Como eu vou dizer para os filhos de Israel? Deus disse a Moisés: diz aos filhos de Israel que o eu sou te enviou. Então, todos nós que temos um encontro real com Deus, nós teremos uma transformação completa. Jesus está dizendo antes um pouco para os seus discípulos, um pouco falando sobre ele, quem ele realmente era. Ele disse: eu sou o pão da vida que desceu do céu, eu sou o caminho, eu sou eu sou a luz. Ele veio dizendo para os seus discípulos um pouco quem era ele. Ali tinha discípulos que estavam com Jesus, pescadores, tinha Mateus, que era cobrador de impostos, e tinha demais outros discípulos que tinham a sua vida, que ele vivia antes de ter esse momento com Jesus. Agora os discípulos abrem mão dos seus afazeres, da vida que eles levavam, para ter uma nova vida agora com Jesus. Agora começam os discípulos a seguir Jesus. E eles andando com Jesus, por onde ele passava, eles viam o que Jesus fazia. Milagre acontecia, a dor sumia, os leprosos eram purificados, o cego via, o mudo falava, o coxo andava. Eles viam que isso acontecia, as multiplicações dos pães e peixes. Ele via tudo que Jesus tinha feito por intermédio do seu poder. Agora Jesus chega nos seus discípulos. Nos versículos anteriores, ele disse, nos capítulos anteriores, que ele voltaria ao Pai. Ele disse, Jesus previu a sua morte várias vezes e disse aos seus discípulos que ele morreria. Mas agora aqui, nós vamos entender que Jesus conforta os seus discípulos. O discípulo sabia que eles iam perder Jesus, que Jesus não ia estar mais junto com ele, igual teve nos capítulos anteriores. Mas agora nós entendemos que o discípulo chega no momento de tristeza, um momento de angústia, e que os corações deles ficam perturbados pelo que vai acontecer, sem saber como será agora a nossa jornada daqui para frente, sabendo que o nosso mestre morreu. Mas Jesus agora chega aos discípulos e disse: não perturbe vossos corações.
credes em mim. Jesus já tinha falado antes que ele morreria, mas que ele ressuscitaria de novo no terceiro dia. O discípulo sabia disso, mas ele estava perturbado com isso. Nós vamos perder o mestre. Tem momento que nós estamos dentro da igreja, mas nós não temos a certeza, a confiança na palavra que Jesus nos deixou. Para analisarmos, no verso 3 do capítulo 14, vai dizer assim: e quando eu for vos preparar-vos lugar, voltarei para mim mesmo, e para que onde eu estou, esteja vós também. Ele tinha dito aos discípulos que ele iria ao Pai, aquele que enviou, mas ele voltaria para buscar, e aonde ele estivesse, nós estivemos também juntamente com ele. Mas dentro de nós, sempre às vezes, a maioria das vezes, tem no meio dos irmãos um incrédulo. Sempre tem um Tomé, aquele que não acredita nas profecias, aquele que não acredita na escritura sagrada, aquele que duvida. Tomé, neste momento, ele chega e ele disse: não sabemos nem para onde vai, como podemos saber o caminho? Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele tinha dito nos versículos anteriores, ele falou um pouco da sua grandeza, ele falou um pouco sobre ele. Agora Tomé chega e disse: como sabemos para onde vai? Como sabemos o caminho se nós não sabemos para onde vai? Jesus chega a Tomé e disse: eu sou o caminho. Ele disse anterior: eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele disse em João 4, no verso 26, disse-lhe Jesus: eu sou o que falo com você. E lá no João 4, ele disse em João 6,20: eu sou, não tenha medo. Ele veio confirmando quem ele era e a presença dele na vida de cada um dos discípulos que ali estava. Mas agora vem a incredulidade e a incerteza de Tomé, dizendo a ele que não sabia para onde ele ia, e como que ele ia saber o caminho se ele não sabia para onde ele ia. Aí ele disse a Tomé: eu sou o caminho. Se ele é o caminho, o que Tomé tinha que fazer? Seguir a ele. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Seguiu a escritura, seguiu a verdade, a vida. Ele disse: o Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas ele já tinha dito: eu vim para dar vida e que tenha vida com abundância. A palavra de Deus, ela vem falando desde o começo, mas chega na hora que os discípulos chegam, que os seus corações ficam perturbados. Eles têm dentro deles: nós vamos perder o nosso mestre, ele vai partir. Jesus agora chama os discípulos para confortar o coração dos discípulos, porque isso vai acontecer, está escrito na escritura sagrada, e a palavra de Deus, ela vai ter que se cumprir. Mas nós vamos entender agora no versículo de número 9. Disse-lhe Filipe, disse Jesus a Filipe: há tanto tempo que estou convosco e não tens me conhecido, quem vê a mim, vê o Pai. Como diz: mostre-nos o Pai. Porque o Filipe chegou e disse: Jesus, mostre-nos o Pai, que nos basta. Jesus, ele é o próprio Jesus, ele era o próprio Pai, e vem dizendo que as coisas que ele falava, o que ele fazia, ele não falava dele mesmo, e também ele não fazia dele mesmo, era tudo por intermédio do Pai que estava nele. Ele veio para obedecer a demanda do Pai, e ele veio mostrando desde o começo dos 4 evangelhos, de Mateus até chegar em João, o poder de Deus na vida dele e o que ele veio fazer por intermédio do nosso Senhor e Salvador. E agora chega no ponto que os discípulos começam a desacreditar. Por quê? Agora eu fico analisando os discípulos conversando com o outro. Pedro chega e fala: eu era pescador, agora eu abandonei minha estrada de pesca, não sei nem se está lá ainda, não sei se ele vendeu, não sei se alguém pegou, o que foi que ele fez, não sei. Agora chega Mateus: eu cobrava impostos, agora eu deixei tudo, não posso nem voltar no meio daquele povo mais, para seguir a Cristo. Agora ele chega e fala para nós que ele vai partir. O que vai ser de nós daqui para frente? Mas ele disse, no capítulo 16, Jesus, ele promete aos seus discípulos um outro consolador. No capítulo 14, no verso 16, ele disse que ele enviaria um outro consolador. Está escrito: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador, a fim de que essas coisas, para que se cumpra, para sempre fica convosco. Ele havia dito aos discípulos, ele ia, mas ele não iria deixar nenhum deles órfão. Ele iria enviar um outro consolador, para que aonde nós estivermos, ele esteja conosco também. Mas agora fica analisando, ele disse que ninguém vai ao Pai sem for por ele. Às vezes nós queremos falar com o prefeito, para nós chegarmos até a sala dele, nós temos que passar pela secretária. Infelizmente, nós não conseguimos ter o acesso direto, chegar nele sem passar por ela. Ela vai querer saber qual é o assunto que eu vou tratar com ele. Ele é muito superior a nós. Qual é o assunto que você vai tratar com o prefeito?
Aí eu falo o meu nome, qual é o meu assunto, ela leva ao prefeito. O prefeito fala: eu não conheço, não sei quem que é. Você conhece? Também não. Agora o que acontece? Para nós termos essa ligação de Jesus, ligar nós até Deus, ele tem que nos conhecer, para que ele possa chegar no Pai: eu conheço aquele, eu sei quem ele é, e me pediu uma permissão para falar com o Senhor, Pai. Ouve ele. A mesma forma é quando vamos falar com uma pessoa superior a nós. Sempre tem um secretário na frente, que nós temos que passar por ele. Mas Jesus, ele nos ouve sem nós precisarmos de agendar a hora, sem nós precisarmos de ter uma secretária. Ele para nos ouvir na hora que nós buscamos e pedimos a ele com sinceridade, e que nós temos certeza que a nossa vida está centralizada dentro do centro da vontade dele, obedecendo primeiramente os requisitos. Porque ele disse: aquele que me ama guarda os meus estatutos. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Aquele que ama obedece. Isso está escrito na palavra dele. Jesus, ele vem nos versículos, nos capítulos anteriores, que ele é o bom pastor, e que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E Jesus, ele fala e ele nos prova isso. Quem é o pastor de uma ovelha que deixa 99 ovelhas e vai para o deserto procurar a uma que perdeu? Muitas das vezes nós vemos um irmão que está distanciando, que não está tendo mais força para prosseguir. Em vez de nós chegarmos e dar a mão, saber o que está acontecendo com ele, por que a fraqueza, por que o desânimo, o que está acontecendo, o que está se passando. Às vezes nós, em vez de chegar e acolher, nós o julga. Em vez de trazermos, nós empurramos mais, distanciamos mais. É o momento de nós unirmos as nossas forças, unirmos as nossas mãos, trazer Deus para dentro de nós, aquele mesmo amor que Jesus vem falando, que Deus nos revelou, que ele pediu para que os discípulos cumprissem o mandamento dele. E o amor, ele faz parte dos mandamentos. E quando nós acolhemos, nós não estamos acolhendo nada para nós, é para o nosso crescimento espiritual, e também para a glória de Deus, e para aumentar, a povoar o povo de Deus, que é o povo santo, que juntamente um dia, muitos nós já conhecemos, muitos que nós ainda não conhecemos, os que nós ainda não conhecemos, que já partiram para Deus, nós vamos ter um momento, um período, que nós vamos encontrar com eles. E ali junto nós vamos poder dialogar e saber dos irmãos do passado como foi que eles conseguiram passar por aqueles momentos, que eles viveram momentos que a Escritura Sagrada vai dizer muito mais complicada do que a que nós estamos vivendo hoje. Eu paro dentro da Escritura Sagrada e começo a analisar entre eu e os profetas de antes, a minha vida que levo e a vida que eles viveram antes. Analisando, nós vemos que nós não passamos por momentos nenhum de dificuldade na vida. Eles sim passaram, e nós reclamamos às vezes sem necessidade nenhuma, porque o próprio Jesus disse: aquele que está em mim, nova criatura é. Ele disse também: ele é o pão da vida que desceu do céu. A partir do momento que eu creio na palavra dele, que eu alimento deste pão, eu vou estar saciado a minha vida. É a partir do momento que eu bebo da água que realmente produziu nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou ter água para dar para vocês, todos que estão aqui, e nenhum de vocês terá mais sede, porque esta água, quem bebe dela, jamais sede terá. Assim está escrito na palavra do Senhor. Eu começo a analisarmos, quando os discípulos, quando andavam com Jesus, eles viram, os leprosos eram 10. Quando Jesus curou, ele curou todos de uma vez. Eles viram que Jesus chegou perante o coxo, e o coxo voltou a andar. Jesus chegou perante o surdo, ele passou a ouvir. Jesus chegou no mudo, o mudo começou a falar. O cego enxergou. Jesus fez todas essas maravilhas perante os seus discípulos, e eles viram tudo isso acontecer. Agora ele chega no ponto de pensar: tudo isso que ele fez, a partir desse momento, ele não vai mais estar entre nós. Mas ele disse que nós temos poder para fazer a obra muito mais do que ele fez, porque ele deixou o Espírito Santo. Ele foi ao Pai, mas ele deixou o Espírito Santo conosco neste momento. Mas o que acontece? Nós temos que buscar ele para dentro do nosso ser. E para que isso aconteça, é necessário nós abrir mão de alguma coisa que nos prende. Temos que buscar a solução, buscar a resposta no lugar certo. Quando a gente vai conversar com uma pessoa, que a gente quer que aquela pessoa faz algo que nós realmente estamos precisando, nós começamos a pensar: o que eu vou falar para essa pessoa, para me convencer ela a fazer isso ao meu favor? O que eu vou falar para essa pessoa? Principalmente quando nós temos uma audiência, nós ficamos pensando: o que eu vou falar para que eu possa convencer o juiz, para eu poder conseguir convencer que eu estou certo e aquele não. Nós começamos a analisarmos isso e pensar no que a gente vai fazer, e trazemos para dentro de nós um monte de respostas. E na hora que a gente chega dentro do tribunal, a resposta que nós queremos, a palavra que nós queremos dizer para o nosso magistrado, não é nada do que nós havíamos ensaiado antes.
Às vezes a gente estuda a Bíblia, ela lê, relê e tenta trazer alguma palavra, e quando a gente chega aqui perante o trono de Deus, a graça, para trazer ao coração dos irmãos aquilo que nós havia pensado, Deus, ele muda toda a mensagem, porque a mensagem não é do jeito que eu quero falar, ela é do jeito que Deus quer que você ouve, ela é do jeito que vai fazer efeito na sua vida. Não adianta nada eu pegar uma terra bruta e sem trabalhar ela eu querer plantar. A semente pode até nascer, mas será que ela vai produzir do jeito que as outras estão produzindo? É uma diferença da minha lavoura que não foi cultivada normalmente, de uma outra que foi preparado o solo desde o começo até chegar ao período do plantio, para chegar ao período da safra. O produtor que acompanha a sua lavoura desde a semente até a produção tem uma diferença muito grande, um êxito muito maior daquele que realmente só joga a semente. Podemos até colher alguma coisa, mas vai ser uma fruta totalmente diferente. No Evangelho de João, no versículo 15, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira, e meu pai o agricultor, e todos os ramos que está em mim, nós temos que produzir. Se nós estamos ligados em Jesus, nós temos que produzir. Que ele disse: todos os ramos que está em mim, que dão fruto, ele limpa para que dê mais frutos ainda. E aqueles ramos que estão ali somente para ocupar espaço, para tirar força do pé, ele é cortado e lançado-se fora. Agora eu lhe pergunto, será que nós estamos produzindo assim como Jesus produziu no passado? Será que nós estamos trazendo almas para o reino de Deus? Será que nós estamos falando, que ele disse: ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura? Será que nós estamos levando aos ouvidos essa mensagem? Às vezes não tenho palavras para falar para uma pessoa que eu encontre, mas se eu procurar na internet, eu vou achar muitas mensagens que eu possa estar enviando para aquela pessoa através do celular dela, através do Facebook, através do Instagram, através do Telegram, seja lá qual rede social que seja. Ou posso estar escrevendo, entregando ali a palavra de Deus por escrito, a pessoa vai. Ou eu posso pegar o folheto e entregar para a pessoa. A hora que ele lê aquilo ali, a gente pode achar que é totalmente insignificante, é um pedacinho de papel. Mas quem vai mover o coração da pessoa, a hora que ele lê aquilo ali, é o Espírito Santo. A hora que eu entreguei, fazendo a obra de Deus com fé, para o crescimento da obra do Senhor Jesus, o Espírito Santo é Ele quem vai convencer. O irmão que recebeu vai ler, mas quem vai fazer a obra é o Senhor Jesus. Eu cheguei aqui e eu falei: se os ouvidos dos irmãos estão atentos para o que Deus tem para dizer para cada um de vocês nessa tarde, e abrir o seu coração para que o Espírito Santo de Deus entre, tira de dentro de você toda essa tristeza, a angústia, as aflições que nós nos carregamos do dia a dia, às vezes algo na nossa vida que não deu certo do jeito que nós queríamos que desse, e nós trazemos isso para dentro do nosso coração e começamos a ficar angustiados por causa daquilo ali. Achamos até que Deus nos esqueceu da nossa presença, achando que Deus não nos ouve. Mas no livro do Salmo, no capítulo 27, no verso 10, está escrito: mesmo que o seu pai e a sua mãe te desamparem, o Senhor nosso Deus, Ele não te desamparará, Ele vai te acolher. Só precisamos de uma coisa, de nós erguer a nossa cabeça e dar um passo para Ele. Pediram para que Ele tome a direção da nossa vida cada dia mais, para que as palavras do Senhor Jesus Cristo comecem a se materializar na minha e na nossa vida, para que nós começamos a receber da parte do Senhor Jesus Cristo a graça. Não tem como eu receber algo do Senhor Jesus Cristo se eu não fiz isso por merecer. Se eu quero colher, eu sou necessário a plantar. Eu tenho o direito de escolher a semente que eu quero plantar, mas depois o fruto eu não tenho como escolher. O fruto é de acordo com a semente que foi plantada. Muitas das vezes estamos colhendo hoje vento, uma tempestade, porque lá atrás nós semeamos vento. Estamos colhendo hoje coisas que nós não queríamos para a nossa vida, porque no nosso passado nós semeamos uma semente e a produção dela é essa. E para onde nós corrermos, para onde nós irmos, essa é a nossa produção. É fruto da nossa vida, foi nós que plantamos. Nós vamos ter que colher isso um dia. Às vezes nós estamos com a nossa vida toda desalinhada. Se um trem ele vem andando sobre o trilho e um dos vagões se desalinha, um dos vagões sai fora do trilho, ele tem duas alternativas: ou ele vai ter que ser batido para voltar para o trilho, ou ele vai ter que ser desmontado para ser montado novamente em cima do trilho. Às vezes estamos passando por esse processo e não estamos entendendo por que que isso acontece comigo. Só que nós às vezes questionamos a Deus e dizemos assim: isso só acontece comigo. Se você parar para analisar, muitos vagões tem no trem, mas aquele vagão foi o único que saiu do trilho. Então esse processo só vai acontecer com ele, porque foi só ele que saiu fora. Aí ele vai ter que voltar para que a locomotiva possa voltar a caminhar. Agora eu pergunto:
que os irmãos desliguem os seus pensamentos de si mesmo neste momento. Ligue seu pensamento a Deus. Verifique você dentro do seu eu, dentro do seu coração, lá dentro do fundo da sua alma, e verifica como que você está agora. Será que estará alinhado no centro da vontade de Deus? Será que você saiu fora do trilho que te leva ao céu? Será que você vai ter que ser batido, levar umas pancadas pela marreta de Jeová para voltar para o trilho? Ou ele vai ter que desmontar você tudinho e vir montando peça por peça? Às vezes nós nos desmontamos tanto e uma peça perde. Aí o que acontece? E quando essa peça perde, nós precisamos dessa peça, que sem ela não tem como montar. Às vezes um carro estraga, a gente leva na oficina, o mecânico fala: falta essa peça, sem essa peça eu não posso montar, eu não tenho essa peça, então você vai ter que ir atrás. Às vezes a peça que falta na sua vida, para você se ficar debaixo da vontade de Deus, você precisa de correr atrás dela. Às vezes essa peça é a falta de fé. Às vezes essa peça é a falta de amor. Às vezes essa peça é a incredulidade que você carrega no seu coração. A hora que você realmente achar a peça certa, para que você possa ser montado em cima do trilho que te leva ao céu, aí você tem o direito para chegar perante Deus e falar: Senhor, eis-me aqui. Estou pronto agora para receber as suas promessas que o Senhor tem feito, que está dentro da sua Escritura Sagrada. Estou disposto a passar por qualquer tipo de provação, mas cumpra a sua palavra em minha vida. Eu tenho certeza, debaixo da promessa e debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo, que Ele irá fazer tudo o quanto Ele prometeu, a partir da hora que está na posição correta. Assim eu agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Peço que os irmãos prestem atenção nessa mensagem. Chegue em casa, leia esse capítulo. Ele é muito importante, é muito profundo. Ele traz muitas coisas para o nosso elevo espiritual, para o nosso crescimento. Vamos meditar um pouco mais e vamos orar também, que Deus... Peço aos irmãos que oram um pelos outros e por minha vida também, para que Deus venha abençoar a cada vez mais. Assim que essa oportunidade em nome de Jesus.